surgimento da doutrina espírita kardecista, um olhar histórico. Nos meados do século XIX, um novo movimento espiritual começou a ganhar forma na Europa, especialmente na França, num momento de grandes transformações sociais, científicas e filosóficas. Esse movimento, que viria a ser conhecido como espiritismo ou doutrina espírita, teve sua origem a partir de uma série de fenômenos chamados de manifestações dos espíritos. E o principal responsável por sistematizar essas manifestações em um corpo doutrinário coerente foi o educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec. Este documentário tem como objetivo apresentar os principais aspectos históricos que deram origem ao espiritismo kardecista, seu contexto sociocultural, as influências filosóficas que moldaram sua estrutura e o impacto inicial dessa nova doutrina espiritual na sociedade da época. O século XIX foi um período de intensas mudanças. A Revolução Industrial transformava a vida econômica e social da Europa. A ciência avançava a passos largos e as ideias iluministas ainda reverberavam no pensamento ocidental. A religião tradicional começava a ser questionada por correntes filosóficas e científicas, ao passo que o misticismo e o interesse pelo ocultismo também ganhavam terreno, sobretudo em sociedades onde a religiosidade popular era forte. Na França, país profundamente influenciado pelo racionalismo cartesiano e pelas ideias iluministas, o catolicismo ainda era a religião dominante, mas muitos buscavam novas respostas para os dilemas da existência humana. Foi nesse cenário de busca por sentido entre razão e fé que os fenômenos espirituais começaram a chamar a atenção. O ponto de partida mais visível do espiritismo moderno remonta aos curiosos fenômenos conhecidos como mesas girantes. Em salões parisienses e europeus, era comum, a partir de 1850, encontros onde pessoas se reuniam para observar mesas que supostamente se moviam sozinhas, respondiam perguntas e até mesmo soletravam mensagens com batidas. Esses fenômenos, que começaram como entretenimento, logo despertaram o interesse de pessoas mais estudiosas. Um dos marcos precursores dessas manifestações ocorreu nos Estados Unidos com o caso das irmãs Fox, em Hydesville, Nova York, no ano de 1848. As duas jovens afirmavam manter comunicação com um espírito por meio de ruídos misteriosos, o que atraiu curiosos, pesquisadores e espiritualistas. As manifestações se espalharam pela Europa, chegando à França por volta de 1853. As mesas falantes foram tema de debates acalorados entre céticos e crentes, e foi nesse ambiente que surgiria o nome de Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em Lyon, na França, em 1804. De formação sólida, estudou com o renomado educador Johann Heinrich Pestalozzi, na Suíça. Ali, em Yverdon, adquiriu uma formação pedagógica avançada para a época, com enfoque no humanismo e na razão. Rivail era um homem da ciência, pedagogo, escritor e membro de várias sociedades científicas. Publicou obras sobre gramática, matemática e educação. Ele também tinha forte interesse por filosofia e moral, o que o tornou particularmente sensível às questões éticas e existenciais. A princípio cético em relação às manifestações espirituais, Rivail foi convidado em 1854 por um amigo, o magnetizador Fortier, a assistir às sessões das mesas girantes. Seu espírito investigativo e sua mente analítica o impediram de aceitar as explicações simplistas. Ele iniciou então um estudo sistemático dos fenômenos, utilizando métodos que hoje seriam considerados científicos: observação, repetição, análise comparativa e verificação da coerência lógica. A sistematização da doutrina. Foi nesse processo de estudo que Rivail passou a receber mensagens de diversos médiuns, pessoas capazes de intermediar comunicações entre os vivos e os espíritos. As comunicações respondiam a questões filosóficas profundas. Qual o sentido da vida? Por que sofremos? O que acontece após a morte? Existe reencarnação? Rivail compilou essas mensagens, cruzou respostas, eliminou contradições e submeteu os espíritos a perguntas racionais. Quando percebeu a coerência e profundidade moral das respostas, decidiu organizar todo esse material sob um pseudônimo, para separar sua identidade acadêmica da nova empreitada espiritual.
escolheu Allan Kardec, nome que, segundo revelações espirituais recebidas, teria usado numa vida passada como druida entre os celtas. Em 18 de abril de 1857, foi publicado em Paris o livro que marcaria o nascimento oficial da doutrina espírita, O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes fundamentais. 1. Das causas primárias, trata de Deus, da criação e dos elementos constitutivos do universo. 2. Do mundo espírita ou dos espíritos, analisa a natureza dos espíritos, sua origem, evolução e a vida após a morte. 3. Das leis morais, estabelece princípios éticos universais baseados na caridade, na justiça e na solidariedade. 4. Das esperanças e consolações, aborda as penas e recompensas futuras, a justiça divina e a reencarnação. O livro foi estruturado em forma de perguntas e respostas, ao todo 1019, e não se apresentava como uma revelação mística ou dogmática, mas como resultado de um estudo metódico e racional. Os princípios básicos do espiritismo kardecista. A doutrina codificada por Kardec estabeleceu 5 princípios fundamentais. 1. A existência de Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. 2. A imortalidade da alma. 3. A comunicabilidade dos espíritos com os vivos. 4. A reencarnação como mecanismo de justiça divina e evolução moral. 5. A pluralidade dos mundos habitados. Além disso, o Espiritismo propunha uma moral centrada no aperfeiçoamento do ser, na prática da caridade e na transformação interior. As outras obras da codificação. Após o Livro dos Espíritos, Kardec publicou outras obras que compõem a chamada Codificação Espírita. O Livro dos Médiuns, 1861, guia prático e teórico sobre os tipos de mediunidade e as técnicas de comunicação com os espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, interpreta os ensinamentos morais de Jesus à luz da doutrina espírita. O Céu e o Inferno, 1865, estudo comparado sobre as penas futuras segundo diversas religiões, confrontadas com os relatos espirituais. A Gênese, 1868. Análise dos milagres e predições bíblicas interpretadas sob a ótica científica e filosófica do Espiritismo. Apesar de sua proposta pacífica e humanista, o Espiritismo enfrentou oposição ferrenha, especialmente da Igreja Católica, que via nas práticas mediúnicas e nas ideias de reencarnação uma ameaça à ortodoxia cristã. Muitos clérigos acusaram o movimento de heresia, e Kardec foi alvo de críticas, ironias e tentativas de desmoralização pública. Contudo, a doutrina se expandiu rapidamente, conquistando adeptos na França e em outros países. A lógica racional da doutrina, associada ao seu caráter moral e consolador, atraiu intelectuais, médicos, artistas e membros da classe média em ascensão. É impossível falar da história do Espiritismo sem mencionar sua expansão no Brasil. Ainda no século XIX, a doutrina encontrou solo fértil entre os brasileiros, especialmente após a chegada de imigrantes europeus e da tradução das obras de Kardec. Durante o século XX, o Brasil se tornaria o país com o maior número de adeptos do espiritismo no mundo. Figuras como Bezerra de Menezes, Leon Denis, Chico Xavier e Divaldo Franco contribuíram decisivamente para essa popularização. No Brasil, o espiritismo assumiu uma vertente mais voltada à caridade prática e ao amparo social, com forte presença de centros espíritas que oferecem atendimento gratuito em saúde, educação e assistência espiritual. Mais de 160 anos após sua origem, a doutrina espírita permanece viva, estudada e praticada em diversas partes do mundo. Seu apelo moral, sua base racional e sua proposta de transformação pessoal continuam a atrair milhões de pessoas em busca de respostas para as grandes questões da existência. Allan Kardec, ao compilar as mensagens dos espíritos e organizá-las de forma lógica e filosófica, não fundou uma religião tradicional, mas sim um corpo de ideias que une fé e razão, ciência e espiritualidade.
Seu legado é ainda hoje motivo de reflexão profunda sobre o papel do ser humano no universo e seu destino após a morte. O espiritismo kardecista, ao contrário de muitos movimentos religiosos de seu tempo, não impõe dogmas, não ameaça com condenações eternas. Em vez disso, convida ao autoconhecimento, à reforma íntima e à construção de um mundo melhor, baseado na fraternidade universal e na justiça divina.